Oi, eu sou a Marina e esse vídeo é pra falar sobre por que eu odeio queerbaiting. Vocês estão ouvindo os passarinhos ao fundo, é porque tem várias árvores aqui perto do meu prédio. Sim, eu moro num prédio e eu moro no 9º andar, mas mesmo assim os passarinhos ficam voando por aqui. Então, se vocês escutarem uns pios ao fundo, são os passarinhos. Mas vamos ao que interessa, queerbaiting. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de clickbaiting. Então, o que é clickbaiting, que a gente vê muito no YouTube? É quando, por exemplo, tem um vídeo e aí o vídeo fala sobre vou desistir do Booktube. E aí você fica meio desesperado, né, pensando, gente, por que esse criador de conteúdo vai desistir de tudo? Por que ele vai desistir do canal? E você clica pra ver o vídeo e, na verdade, ele tá falando sobre outra coisa, ou sobre algo que até possa ter a ver, mas que essa questão acaba sendo um pouco exacerbada, que acaba sendo um drama, ou talvez uma piada, e você acaba caindo naquele clique, acaba vendo aquele vídeo porque você acha que é alguma coisa que tá acontecendo, alguma coisa que vai acontecer e que acaba não acontecendo. O queerbaiting nada mais é do que a mesma coisa se a gente for pensar nessa questão de a gente tem uma expectativa quando a gente tá ali assistindo e que acaba não se concretizando. Então o que acontece? O queerbaiting, ele nada mais é do que quando você assiste uma série ou vê um filme e que alguma cena ou algum diálogo, alguma ação de algum dos personagens dá algum indício de que esse personagem não é hétero. E aí, como ela dá esse indício pra você, você fica imaginando que, bom, então, já que esse personagem não é hétero, talvez vá ter algum casal durante esse filme ou essa série, e você começa a fazer toda aquela coisa que a gente sabe muito bem, que as fujoshis fazem muito bem, que é shippar dois casais dentro de uma série, dentro de um filme, dentro de um livro, e que nem sempre acaba acontecendo. Então, assim, isso é uma coisa que acaba sendo mais comum em série e em filme, né, nas mídias audiovisuais, do que nos livros. Nos livros, às vezes, até a gente acaba shippando alguns casais por conta da dinâmica que eles têm, mas é um pouco mais difícil da gente cair num queerbaiting necessariamente. Até porque, por exemplo, a gente via nos livros justamente uma questão contrária. Um exemplo perfeito disso é o Libaninho, do livro Um Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, que é um clássico do século XIX, um clássico português. A gente tem o Libaninho, que é esse personagem que ele tem todos os indícios de ser um personagem afeminado. E assim, era século XIX, não era século XXI. Se a gente tem um personagem afeminado, é muito claro que a intenção do autor é dizer pro leitor que aquele personagem não segue exatamente os padrões, e se ele não segue os padrões, cabe ao leitor dizer o que ele é. Então, enfim, alguns leitores podem dizer que ele é só estranho, que ele nunca vai se casar, que ele, enfim, fala tudo no diminutivo e ele, então, pode ser gay. Mas a intenção é sempre dar a entender que esse personagem, ele pode sim ser gay. Mas como é ainda no século XIX, eles não podem falar assim disso muito abertamente. A gente vai ter, claro, outras correntes. A gente tem, por exemplo, o naturalismo, principalmente o naturalismo, né, que aí às vezes vai tratar da homossexualidade como homossexualismo, literalmente, porque aí a gente vê uma questão de é uma doença, é uma patologia, então eles vão ser romances que vão ser retratados nesse ponto. Então, por exemplo, a gente tem o Barão de Lavos, que é um romance português também, em que o personagem principal, ele é um cara que é gay, ele chega a se casar, mas, enfim, no livro também tem essa coisa do personagem nunca dizer também que ele é gay, mas ele tem relações com homens, você percebe claramente que ele não gosta da mulher, e a intenção do livro inteiro é patologizar essa questão desse personagem, dele ser gay, do porquê que ele é gay, e a vida dele vai entrar em decadência a partir do momento em que ele começa a se envolver com outros homens. Então, assim, ainda tem essa questão moralizante de, olha, se você seguir por esse caminho, vai dar tudo errado. Então, geralmente, essas questões na literatura, até então, elas são abordadas de um jeito diferente. Enfim, a gente vê o tema da homossexualidade, enfim, temas de pessoas tendo relações com outras pessoas do mesmo gênero desde trovadorismo, entendeu? Então a gente pega cantigas e a gente já percebe
em algumas cantigas, por exemplo, esse tema retratado. O que é muito interessante que a gente veja que, na literatura, ok, então a gente tem essa questão que eles falam, mas não é exatamente uma coisa na sua cara. Justamente dependendo do momento em que seja, dependendo do contexto social, tem todas essas questões a levar em consideração. Então, assim, quando a gente pega obras contemporâneas, a gente vê justamente o contrário, né? Então a gente vê, assim, uma questão de engajamento, uma questão de, olha, esse personagem aqui é gay, o livro vai ser vendido como um romance LGBT, ou então não como um romance, mas enfim, como um personagem que é da comunidade LGBT e ele tá ali dentro daquela comunidade. Então isso já é uma coisa mais explícita, né? A não ser, claro, quando a gente tem, por exemplo, um caso da J.K. Rowling, mas é uma coisa que não tá na literatura, né? Então, assim, o autor pode falar, mas a minha intenção é aqui desse personagem ser gay. Mas, assim, isso precisa estar explícito no texto. Eu não sei se isso tá explícito no texto, até então me disseram que não tava, que não tem nenhum indício de que o Dumbledore é gay quando a gente lê os livros, então, assim, não dá nem pra contar isso como queerbaiting, porque o que a gente vai levar a opinião do autor em consideração nesse caso, sabe? Isso é uma coisa que precisa estar explícito no que ela escreveu. Mas enfim, isso é uma coisa que a gente vê muito em série e em filmes. Acho que o maior exemplo de queerbaiting na nossa vida, na nossa cultura pop, é Sherlock. Assim, não me levem a mal, Sherlock é uma série que eu amo, é uma das minhas séries preferidas, se não a minha série preferida, mas a gente tem muito essa questão do queerbaiting em Sherlock. Então, assim, o tempo inteiro na série, as pessoas perguntam se eles são um casal, as pessoas confundem eles com um casal, e, assim, chega uma hora até que eles não se importam, eles não, né? O Watson, ele não se importa mais em desmentir essa questão de, olha, somos um casal, porque ele já tá de saco cheio das pessoas confundirem os dois como um casal. E assim, é interessante porque a gente sempre teve esse jogo de tipo, o Sherlock e o Watson, claro que eles são um casal, né? Desde que a gente começa a ler as aventuras de Sherlock e do Watson com o Arthur Conan Doyle. Mas isso é uma coisa que na série acaba não se concretizando. Então, por exemplo, a pessoa que é da comunidade LGBT, ela vai ficar ali esperando, sabe? Ela vai ficar, não, então esse personagem talvez seja como eu. Então talvez ela até comece a criar uma conexão maior com essa personagem. Acaba que no final das contas a personagem vai se casar com alguém do sexo oposto, vai viver feliz para sempre. Uma questão dessa que rolou muito na época também foi o Styles de Teen Wolf. Tem uma cena durante a série em que ele demonstra que ele pode não ser hétero, que é uma cena com o único personagem que tinha, que não era hétero, que era o Danny. E aí ele meio que, assim, demonstra um interesse, se não me engano o Danny tá trocando de camisa. E acaba que é uma coisa que nunca se concretiza na série, ele continua lá gostando da Lydia, a gente nunca percebe alguma relação dessa, da parte dele, né? Nunca percebe o interesse dele com outros homens, além dessas pequenas dicas. E na época tinha muita gente que shippava, por exemplo, o Styles com o Derek. E as pessoas começaram a achar que não, isso pode ser um indício de que no fim da série os dois vão ficar juntos. E não foi. Eu não vi a última temporada de Teen Wolf porque, enfim, eu já estava meio de saco cheio da série. Mas eu já sei que eles não ficaram juntos, eu já sei com quem o Styles vai ficar e eu já posso adiantar aqui que é como uma personagem do sexo feminino, porque nada novo sob o sol. E assim, o problema do queerbaiting, o que mais me deixa chateada, é porque o bem ou mal é uma estratégia de marketing inteligente, mas muito cruel. Porque você que é da comunidade LGBT, como eu disse, você fica ali esperando aquela personagem, você fica esperando o final feliz dela dentro da comunidade LGBT, fica pensando, putz, eu também posso ter meu final feliz, talvez, né, vamos esperar. E aí você começa a se identificar com aquela personagem, começa a acompanhar aquela personagem, você se envolve ainda mais com aquela personagem, justamente por conta da identificação. E no fim das contas, você é decepcionado. E aí, assim, por que é uma estratégia inteligente? Porque você aí que tá assistindo, que é idiota e trouxa como eu, vai ficar assistindo até o final, sabe? Você vai acompanhar aquela série ou aquele filme até o final. Se for um filme com mais de um filme, você vai ver todos, porque você vai esperar pelo momento em que as coisas vão acontecer. Só que as coisas nunca acontecem. Só que você vai acompanhar tudo até o final, você vai dar audiência e vão te decepcionar.
Porque eles precisam agradar o público maior, que é um público hétero. Então, assim, o público hétero talvez nem perceba que alguma cena foi um indício de que alguma personagem não é hétero. Ou talvez até perceba, mas aí ele vai falar, olha, tá vendo como não era? Talvez fosse até coisa da minha cabeça, porque fulano acabou com ciclano. Então, assim, essa é uma técnica que vai juntar dois públicos, que é o público hétero e o público LGBT, e ele vai agradar o público hétero, mas ao mesmo tempo ele vai manter o público LGBT fiel até o final. O que é a intenção, claro, de qualquer um que produz, que escreve uma série. Então, assim, você, trouxa, como eu, caiu no queerbaiting, e a gente continua caindo no queerbaiting. É uma coisa muito difícil da gente não cair, porque as coisas acontecem, a gente mantém a nossa esperança até o final e a gente fica ali querendo que o nosso chip aconteça, ou pelo menos que aquela personagem concretize alguma coisa que ela vem demonstrando, sei lá, desde o início da história. Enfim, é isso, esse é o meu rant, meu desabafo, e aí eu queria botar isso pra fora, aproveitar esse mês do orgulho LGBT, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar, a gente tem que avisar pras pessoas quando uma série tem muito queerbaiting. Eu sei que às vezes isso faz as pessoas quererem assistir, porque às vezes elas querem shippar casais, mas mesmo assim isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito cruel, como eu disse, então a gente precisa ficar atento a essas pequenas estratégias que, enfim, acabam sendo a nossa ruína. Então, enfim, eu sei que tem vários exemplos de queerbaiting, então se vocês quiserem citar aqui nos comentários queerbaitings que aconteceram e, enfim, séries que vocês estavam vendo com a mesma intenção e ficaram empolgados esperando até o final que não aconteceu, comentem aqui pra eu saber, pra eu ficar ligada também, pra vocês me avisarem. E é isso, não esquece de se inscrever nesse canal, não esquece de curtir esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.